Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 6 de dezembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV. Eu vou acompanhá-los neste fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa, que subiu no dia de hoje 0,72%, falar aí também sobre os ativos que foram solicitados no fechamento de quinta-feira, estamos sem fechamento desde sexta, então eu vou comentar aí sobre 3 especificamente, e falar sobre todos os ativos que estamos posicionados também aqui no Swing Trade, tá? Que a gente manda lá dentro do aplicativo DV Invest. Então, se você não é assinante, gostaria de entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, dá uma olhadinha aqui dentro desse QR Code, faz a sua conta, acessa aí por 30 dias gratuitos todos os nossos conteúdos, carteiras, recomendações, relatórios, enfim, fica à vontade aí para explorar o nosso trabalho, não só lá dentro do aplicativo, como aqui no YouTube também, se inscrevendo no canal, usufruindo aí dos vídeos de aprendizado que estão existentes e consumindo aqui os conteúdos diários também. Temos análise de radar do mercado, que iniciamos às 8h45 da manhã, finalizamos no final da tarde, às 16 horas. Enfim, deixo aqui o meu convite para você se inscrever e nos acompanhar. Vou rodar a vinheta, peço que você já deixe seu joinha nesse vídeo e, para quem já sabe, aí, deixa nos comentários os ativos que vocês gostariam que nós analisássemos no fechamento de amanhã. Bora lá! Vamos lá, pessoal. Ibovespa aí na tela. Vou colocar aí os ativos que serão analisados. E para você que pulou a vinheta, já deixe seu joinha nesse vídeo. Então, serão analisados aí Ibov, Mini Índice, Mini Dólar, Petro, Vale, Sabesp, Vibra, JBS, STBP3, CSNA3, VEG3, MGLU3, Unip6, Alço3, Ambev, Cirela, CVCB3, BR Foods e Itaú. Escrevi até errado aí, eu pus Itaú literalmente, né? Itup 4. Deixa eu arrumar isso aqui. YouTube 4, agora sim. Então, esses serão os ativos comentados no fechamento de hoje. Começando aí sobre o Ibovespa, no dia de hoje alta de 0,72%, invadindo aí basicamente metade do grande candle de baixa que foi apresentado no pregão de ontem. Não perdemos aqui levemente a mínima do pregão de ontem, inclusive, que foi ali no 109,270, o que aumenta aí a expectativa de poder vir ainda testar essa região de fundo, na faixa aí dos 108,780 pontos aqui no mini índice. Se esticar um pouquinho mais, a gente vai ter também suporte na região dos 107,694 pontos aqui no nosso Ibovespa. Então podemos ter aí um movimento, a continuidade do movimento de baixa aqui no pregão de amanhã. Essa seria a expectativa aí, depois dessa tentativa aqui de um início de um movimento de alta aí no gráfico diário. Precisamos ainda ganhar a região dos 112,650 para trazer aí um viés mais positivo. Ou seja, estamos travados aqui dentro de um movimento lateral, dentro de uma tendência indefinida no curto prazo, semelhante ao que aconteceu aqui atrás, lá entre agosto e setembro. Então a gente ainda dentro de um movimento mais travado, que pode ficar inclusive aí nos próximos dias, tentando ganhar ou a região dos 113 mil pontos ou podendo aí perder a região dos 108 mil pontos. Então ficamos de olho aí por enquanto no suporte bem mais próximo aqui, seria o caminho mais provável para os pregões de amanhã e quinta-feira. Então seguimos aqui com um viés um pouquinho mais negativo, apesar da boa alta aí de 0,72 no dia de hoje. Falando do mini índice, neste momento aí apresentando alta de 1,13%, também invadindo aqui um pouco desse grande candle de baixa que foi deixado no pregão de ontem, mas ainda com expectativa de poder ter mais um candle aqui de baixa, testando essa região realmente de suporte, que vai até ali a faixa basicamente dos 108.540 pontos. Gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver que foi um dia aí mais lateral, teve um sinal de topo próximo aqui da região de resistência de fundos anteriores, respeitou bem, devolveu, gerou fundo em cima do fechamento de ontem, que gerou novo movimento de alta, enfim, voltando basicamente a testar novamente a região de 111 mil pontos. Então, para apresentar um viés mais positivo, a gente teria que ter o índice aí amanhã trabalhando acima dessa região de preço.
seja abrindo num gap de alta e gerando sinal positivo aqui acima, lá pelo gráfico de 5 ou de 10 minutos, ou mesmo que abra aqui, ainda que estável, conseguindo fechar uma primeira hora de pregão acima desse nível dos 111 mil pontos que foi mencionado, tentando dar sequência nesse movimento, apresentando um repique um pouco maior, tentando se recuperar aqui pelo gráfico diário, se mantendo dentro dessa lateralização. Ou seja, lá pelo gráfico de 5 minutos, focaria em compra aí se conseguir apresentar algo acima desse patamar de preço dos 111 mil pontos. Podemos até ter aqui algum recuo, gerando um novo sinal mais positivo, de sinal de fundo, por exemplo, tentando confirmar um pivô de alta e o rompimento dessa região. Aqui ainda seria uma possibilidade também de compra. Do contrário, ficou travado aqui, voltou para baixo da média móvel e ficou dentro dessa lateralização. Então seria focar um pouco mais em compra próxima ali dos 109.800 pontos e um pouco mais de venda novamente dentro dessa região que vai desde os 110.750 até um pouquinho mais próximo dos 111 mil pontos aqui. Falando do dólar agora, lembrando também que todos os dias, a partir das 8h45 da manhã, estamos ao vivo aqui no canal. Então, amanhã, a partir das 8h45, você é nosso convidado ou nossa convidada. Dólar, queda de 0,95% na sessão de hoje, ainda dentro de um repique de alta aqui, respeitando a região da média móvel, uma região de resistência aí nos 311 pontos. Podemos ter uma sinalização baixista aqui no dólar amanhã, um sinal de topo descendente abaixo desse nível de preço. Só que com um suporte já de região de fundos bem importantes, muito próxima também, na faixa aí dos 215, ou seja, tomar um certo cuidado aí, de repente, com uma tentativa de venda um pouquinho maior aí nesse ativo. Gráfico de 60 minutos. Abrimos aqui num gap de baixa, um baita candle de baixa na primeira hora de pregão. Tivemos um repique até a região da média móvel, um novo movimento de baixa na sequência, novo movimento de alta, ou seja, dólar e índice bem travados aí na sessão, só que o dólar vindo para confirmar aí um fechamento com viés mais negativo. Se a gente tiver a perda aí da região dos 251,5, a gente confirma aqui um novo pivô de baixa, aumentando a expectativa de continuidade desse movimento, que seria também aquela sinalização de topo lá do gráfico diário que eu mencionei. Dessa forma, qualquer sinalização negativa aqui no dólar a partir de amanhã, seja aqui pelo gráfico de 5 ou de 10 minutos, próximo aí dos 270, por exemplo, gerando um novo sinal de topo, seria uma possibilidade de venda, tentando pegar aquele movimento mais expressivo de baixa. Ou ainda, abrindo aí num gap de baixa, abaixo da região dos 250, tentou recuo, tentou gerar sinal de topo próximo da média, fechando o gap ali ou próximo do fechamento de hoje, sinalização negativa, foco aí na ponta vendedora novamente. Só olharia para compra se tivesse realmente um novo sinal de alta acima dos 275, que seria acima ali da região da média móvel do gráfico de 60 minutos. Ou seja, a gente teria algo nesse sentido, um candle um pouco mais de força aqui, tentando dar continuidade no novo movimento de alta. No contrário, focaria mais na venda aí no dólar. Falando agora da Petrobras, no pregão de hoje, vindo aí para o 0 a 0, 0,08 de alta. Petrobras corrigindo de maneira mais lateral, depois de ter retomado aqui a sua tendência de alta no curto prazo. Para quem está vendido aí no papel, já é possível colocar um stop aí acima da máxima de hoje nos R$ 26,40. Já são basicamente 4 candles aqui de correção. Não consegue aí confirmar um fechamento abaixo da média móvel, não consegue ter um movimento mais expressivo de queda. Ou seja, muita fraqueza aqui na ponta vendedora na Petro, apesar de estar sendo negociada num nível de resistência, que é a região da média móvel lá do gráfico semanal, com essa região de fundo anterior também. Então os vendedores aí basicamente não estão conseguindo apresentar um movimento mais expressivo de queda. Qualquer sinalização de pivô de alta aqui seria foco na ponta compradora. Ou ainda, se tiver a continuidade desse movimento, com as máximas descendentes aqui mais próximo da média, gerando um novo sinal de fundo um pouquinho mais próximo aí dos 25,16, seria a possibilidade de compra aqui embaixo também. Ou seja, Petro corrigindo de maneira mais lateral, ainda não tem sinal de entrada na ponta compradora, e para quem está vendido, stop aí nos 26,40, como eu mencionei. Caso consiga aí confirmar um pivô de alta, a gente vai ter uma resistência ali na faixa dos R$ 28,61 até a região um pouquinho mais acima ali dos R$ 30,28. Falando da Vale, no dia de hoje, alta de 1,45%, continua dentro do seu movimento de alta. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, R$ 86,87. Para quem está de olho em compra, tem que aguardar uma nova correção, seguido de um novo sinal positivo, preferencialmente um sinal de fundo ascendente.
No semanal também segue positiva, sem sinal de saída aí, então manteria minha posição. No médio prazo também. Não vejo motivos de venda aqui e nem estaria vendido mais neste ativo, tá? Todos os dias aí superando máximas, com exceção de hoje, mas todos os dias seguidos aqui superando máximas anteriores. Então, papel aí com bastante força na ponta compradora. Caso ocorra essa perda de mínima, ainda assim não abriria essa venda, porque a expectativa é mais positiva, então essa correção pode ser um pouquinho mais fraca aí, o que não seria interessante para operar na ponta vendedora aqui de um swing trade, por exemplo, com esse suporte muito próximo, inclusive, da média, dessa região de topo aí, tudo muito próximo, não teria muito espaço para o papel andar. Então, esperaria realmente uma correção focando mais na compra do que uma venda aí sem muito espaço para caminhar. Falando agora dos ativos de swing trade, que nós tivemos o encerramento dessas operações, começando por Sabesp, no dia de hoje aí caindo 4,5%, voltando com força relevante aqui na ponta vendedora para baixo da média, voltando mais próximo ali da média móvel do gráfico semanal, na região dos 55,73, apresentando agora uma tendência um pouco mais indefinida também no médio prazo e no curto prazo aqui, então um movimento bem mais lateral aqui em Sabesp. Então, encerramos essa operação que estava na ponta compradora. Eu vou mostrar todos os resultados juntos lá na tabelinha que vocês estão acostumados a ver. Então, antes eu vou comentar aqui sobre cada um deles. Falando de Vibra agora. Vibra, nós estávamos posicionados aí na ponta vendedora. No dia de hoje aí, deixa eu só confirmar que foi hoje Vibra, perdão, na sexta-feira nós atingimos aí o nosso stop gain. Nós tivemos aqui um movimento de alta mais expressivo, acabou devolvendo aqui, acabou cedendo e ontem despencou aqui caminhando mais próximo do nosso objetivo, mas nós saímos aqui com stop de proteção de lucro, então tivemos um lucro pequeno em comparação ao movimento que foi apresentado ontem, mas já vou mostrar para vocês também. De qualquer maneira, havíamos um stop de proteção aqui em cima. Falando de JBSS3, no dia de hoje aí caindo 2,67. A JBS também foi encerrada aí a operação lá na sexta-feira. Ela que pegou também o nosso stop gain, ou seja, o nosso stop de proteção, apesar de ter continuado o movimento de baixa aqui. Então acabou tirando a gente da operação aí ontem. Realmente hoje também caindo bem mais expressivo aqui o movimento. Para quem continuou vendido, o ativo segue dentro desse movimento de baixa. O semanal vem se aproximando de um nível de suporte importante ali na faixa dos R$ 20,30. Então, até o diário aqui é um pouquinho mais esticado, a gente pode ter ali o teste daquela região e alguma tentativa de repique um pouco mais expressiva aqui no curtíssimo prazo. Mas saímos no stop gain lá na sexta-feira, vou mostrar para vocês também. Temos STBP3, essa daqui encerramos a operação ontem, caindo aí 11%, atingiu aí o nosso alvo, então saímos com o nosso objetivo completo aqui na operação, conseguiu buscar ali a nossa região. Depois de um movimento de queda, ficou lateral aqui bom tempo, a gente estava vendido desde este pregão aqui, desse grande candle de baixa. Ficou um pouquinho mais enrolado aí, mas conseguimos pegar finalmente o nosso objetivo. Então saímos com um ganho de 0,5 no capital total, já vou mostrar para vocês. Tivemos também CSNA3 sendo encerrado no pregão de hoje, perdeu a mínima do candle anterior, então nosso stop de proteção aqui gerou novo sinal de perda de mínima, novo sinal de enfraquecimento do movimento de alta, que aumenta a expectativa de uma nova correção aqui, vindo buscar a média, vindo buscar essa região de topo anterior. Então estamos fora aqui de CSNA3 da ponta compradora. E por fim, VEG3, nós estávamos comprados nesse ativo também, tentando pegar aí o retorno do preço para cima aí da região da média móvel aqui pelo gráfico diário. Nossa compra foi neste candle de alta aqui, lá no dia 30 de novembro. E hoje aí voltou mais do que nós gostaríamos, atingindo ali o nosso stop na operação. Então estamos fora aí de VEG3 da ponta compradora. E agora colocando aqui para vocês todos os resultados. Vai ficar grandinho aí, vamos um por um aqui, começando por Sabesp, que eu mencionei. Tivemos aí um ganho na operação de 0,75% e sobre o capital total 0,09%. Lá na sexta-feira nós tivemos Vibra encerrando a operação com 2,23% de ganho, sobre o capital total
0,21. Na sexta-feira também tivemos JBSS3 com ganho de 3% na operação sobre o capital total, 0,3%. Hoje tivemos aqui STBP3 batendo ali um ganho de 8,2% na operação sobre o capital total, 0,74%. Tivemos também CSNA3, ganho de 1,61% sobre o capital total, 0,15%. E VEG3 também encerrando hoje aqui, com perda de 3,95% na operação e sobre o capital total, menos 0,5%. Então, essas foram as operações aí encerradas na sexta, ontem e hoje para vocês, tá? Dando sequência nas operações que nós temos em aberto ainda. Começando aí por MGLU3, que na sessão de hoje apresentou alta de 1,3%, mas continua aqui dentro do seu movimento de baixa, máximas aí mínimas descendentes. Seria muito interessante se conseguisse confirmar o pivô de baixa, perdendo aí a região dos R$ 3,03. Também perderia ali a mínima do gráfico semanal, podendo esticar um pouquinho mais aí esse movimento. Então, continuamos vendidos aqui em MGLU3, o viés negativo permanece aqui no papel, apesar da alta, leve alta do dia de hoje. O NIP6, continuamos aqui vendido na operação, hoje caindo aí 0,18%, chegou a apresentar até uma alta aqui de 1,4%, mas não chegou a superar, por exemplo, a máxima do pregão anterior, inclusive perdeu a mínima do pregão anterior, dando sequência nesse movimento de baixa. Também seria muito interessante aqui que confirmasse aí um novo pivô, podendo aumentar a expectativa de queda desse papel. Essa confirmação de pivô também seria perda da mínima das 2 últimas semanas, o que reforçaria aí a nossa operação. Falando de Alço 3, também estamos posicionados nesse ativo na ponta vendedora. Apesar da alta de 1,58%, continua dentro do seu movimento de baixa a favor da nossa operação, então, e continuaremos posicionados, tentando pegar aí essa sequência desse movimento em direção ao nosso objetivo. Ambev, no dia de hoje subindo 0,19%, estamos comprados nesse ativo, apesar aí da alta de hoje. O papel chegou a apresentar uma alta ainda maior, chegou a abrir um gap aí de alta com 1,12% positivo. Teve uma leve perda de mínima aqui, mas respeitando bem a região da média. Enfim, deu uma enfraquecida aqui no movimento que havia se iniciado, mas a gente pode ainda ter um novo sinal positivo aqui, uma nova superação de máxima aí nos próximos pregões, tentando retomar esse movimento. Então, continuamos posicionados aqui na ponta compradora em Ambev. Temos Ciri3, que foi acionada a nossa venda, nessa sinalização de perda de mínima. Apesar aí da alta de 0,96% no pregão de hoje, a expectativa permanece de queda, um candle mais forte de queda, um candle de indefinição. Fica a expectativa de o próximo ser um candle de baixa a favor da nossa operação. Então, o viés negativo permanece aqui em Ciri3. E agora falando aí sobre 3 ativos que foram solicitados na última análise de fechamento. CVCB3, queda de 0,22% na sessão de hoje. CVC que vem apresentando uma tendência de baixa aí há um bom tempo, confirmando o pivô de baixa, reforçando esse viés mais negativo de poder continuar o movimento. O mensal aí, o médio a longo prazo, vem caminhando para a mínima lá do Covid, em R$ 4,38. Seria o próximo suporte aí mais relevante do papel. Não tem mais nada aí realmente pela frente. Então, para quem está vendido e não saiu ainda da operação, tentaria buscar realmente essa região dos R$ 4,38. Não vejo possibilidade de compra, os repiques aqui têm sido muito fracos, não conseguem nem buscar a região da média móvel aí. Então a gente consegue perceber realmente a força que vem sendo apresentada aí a favor dos vendedores nesse ativo. Só olharia realmente para alguma compra, alguma tentativa de compra, um sinal de alta acima da média, o que nos mostraria aí uma reversão de tendência de curto prazo, pelo menos. BR Foods, na sessão de hoje caindo 2%, dando sequência no movimento de baixa, também a tendência aqui bem mais forte, inclusive de queda. O viés permanece negativo semanal, aí não conseguimos nem encontrar um nível de suporte. A gente buscar no mensal, a gente pode ter aqui, vou até traçar, a gente tem inclusive aí essa região de topo, ali na faixa dos R$ 7,95, é exatamente aí onde bateu no fechamento de hoje, R$ 7,94. Caso dê continuidade, a gente vai ter essa região de fundo, um pouquinho mais abaixo aí, lá nos R$ 6,65.
Então tá um pouquinho mais esticado aqui, pode ter algum novo repique, ficaria de olho aí numa sinalização negativa para entrar novamente na ponta vendedora a favor dessa tendência de baixa. Não tem sinal de compra aqui, aguardaria pelo menos um stop um pouquinho mais curto aí se for para arriscar alguma compra contra a tendência aqui no papel. Mas seria com pouquíssimo capital, porque realmente o viés é bem mais negativo. Vejam só como o corpo do candle aqui no gráfico semanal é cheio, não tem muito pavio, então demonstrando bastante força aí, pressão vendedora. E por fim, YouTube 4, na sessão de hoje apresentando alta de 2,31%. YouTube 4 dentro de um movimento mais lateral aqui no curtíssimo prazo, não conseguiu ainda ganhar a região da média móvel, que é um nível de resistência aí na faixa dos R$ 26,30, mas consegue se segurar muito bem aqui, está bem próximo ali da média móvel de maior periodicidade do semanal, que significa dizer o quê? A média móvel do mensal, ou seja, está se segurando aqui nessa região dos 25,50. No semanal também tem uma região de topo anterior aqui, é um nível de suporte aí. Não tem sinal de compra, nem no curto prazo, nem no médio prazo ainda. O médio prazo seria uma compra mais arrojada na superação dos 26,65. Seria uma compra entre as médias, tentando pegar um novo sinal de fundo e um possível novo movimento de alta. No diário, a gente não tem ainda um sinal positivo. Inclusive, a última sinalização que a gente teve foi de um sinal de topo apresentado aqui. Ou seja, só ficaria um pouquinho mais interessante se voltasse para cima da máxima realmente da semana passada, lá nos 25,65 que a gente acabou de mencionar. Então teria que aqui ter esse retorno, o stop ficaria um pouco caro aí, então o ideal seria aqui apresentar uma reversão realmente de tendência, um movimento mais expressivo de alta, seguido de um sinal positivo mais acima, por exemplo lá na região dos R$ 27,30, que seria já acima da média móvel, seria acima ali da média móvel do gráfico semanal de YouTube. Então, eu aguardaria algo mais expressivo aqui, principalmente para quem não tem um perfil aí muito arrojado. Para quem tem essa reversão de topo, já seria uma possibilidade de tentativa de compra. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Não esqueça de deixar o joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. E espero que tenha auxiliado aí de alguma forma, seja com as operações ou em termos de aprendizado, enfim. Fica aqui novamente o meu convite para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e nos acompanhar amanhã a partir das 8h45 da manhã na nossa live. Um grande abraço, uma excelente noite de terça-feira e até mais.